Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Assim, para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Hoje eu quero passar para vocês, pessoal, uma reportagem, até vou colocar o link aqui na descrição, que saiu na Infomoney, a respeito de um ranking elaborado pela Economática comparando o dividend yield, né, que seria o quanto as empresas, os bancos pagaram de proventos, né, considerando o preço do último dia 24 de maio. Né? Então, por exemplo, se a empresa pagou R$ 10 de dividendos e a ação custa R$ 100, o yield seria de 10%, esse yield de 12 meses. Comparando os bancos brasileiros, que na média sempre tiveram uma rentabilidade acima quando a gente compara com os bancos aí ao redor do mundo, né? Alguns motivos óbvios, né? São poucas empresas aqui no mercado praticamente mandam, são empresas extremamente lucrativas, quando a gente pega o Bradesco, o Banco do Brasil, especialmente o Itaú, e colocou novamente os bancos brasileiros como os mais rentáveis, e o Itaú em primeiro lugar aí no ranking global. Inclusive, quem nos acompanha, a gente fala bastante a respeito de Itaú, de Itaúsa, né? A empresa fez vários desdobramentos aí de ações e permaneceu com o mesmo pagamento de proventos, tá? Então aqui primeiro tem esse ranking aqui que mostra o yield médio, né, dos últimos 12 meses de bancos com mais de 100 bilhões de dólares em ativos, né, basicamente os maiores bancos aí do mundo. Aqui o yield dos bancos brasileiros, que já foi até um pouco maior, se a gente pegar aqui em 2014, na casa dos 7,29%, e hoje aqui alcançou 6,79%. Aqui na linha azul nós temos os ADRs, que são as ações de outros países que são negociadas lá na Bolsa de Nova York, né? E aqui em vermelho os bancos americanos, tá? E aqui nesse ranking, pessoal, nós temos o Itaú em primeiro lugar, com o yield, considerando o dia 24, com yield de 8,14%. Depois o Banco do Brasil com 6,95%, o Westpac Bank, um banco australiano, que tem negociação na Bolsa de Nova York, 6,22%. Depois o Santander, 5,34%, HSBC, Lloyds, Banco Santander da Espanha, Royal Bank of Scotland, o Banco Bilbao Vizcaya, KeyCorp e aqui o Bradesco com yield de 3,71%. Claro, aqui a gente já percebe o quanto o setor bancário ele tem uma rentabilidade boa ao redor do mundo, porque se a gente pegar, por exemplo, aqui o primeiro banco americano na lista, o KeyCorp, aqui dá um yield de 3,91%. Com uma economia com juro baixo como a economia americana, é um yield bem interessante, né? A mesma coisa o HSBC aqui com yield de 5,17%. O Wells Fargo, aqui, ó, outro banco americano, o Wells Fargo, yield de 3,22% com juros que eles têm lá, é um yield bem interessante, tá? Então, o que vale a pena a gente comentar? Primeiro, né, os bancos brasileiros continuam entre os mais rentáveis, quando a gente pega em termos de ROI, então os bancos brasileiros dão um show não só nos americanos, mas como na maioria dos bancos ao redor do mundo. E é bacana, pessoal, a gente comentar em relação a essa questão dos ciclos, né? E como o investidor tem que estar atento a isso. Se a gente pegar alguns anos atrás, quando eu comecei a investir, por exemplo, seria impensável boa parte da nossa carteira tá em ações de banco, por exemplo. Quando a gente saiu ali do final dos anos 90, vários bancos quebrando. Hoje parece bem óbvio ter um Itaú na carteira, talvez ter um Banco do Brasil que tem um potencial bom de crescimento, ou um Bradesco, ou um Santander, mas naquela época não era tão óbvio assim, né? E outra questão é ter bancos como bons pagadores de dividendo, né? Quando eu comecei a investir, por exemplo, o setor de telecomunicações tinha um destaque, depois o setor elétrico tinha destaque também, ainda tem, mas os bancos estão tomando mercado e, óbvio, os bancos tiveram aí nos últimos anos, quando a gente compara, por exemplo, com o setor elétrico, um crescimento maior do que boa parte das empresas do setor elétrico, né? E é bacana, então, o investidor entender, e é uma coisa que o pessoal da análise cuida muito em relação a essa questão dos ciclos, né? Antes eram empresas do setor de telecomunicações, as boas pagadoras de dividendo, ou as que lucravam mais, né, vamos dizer assim. Isso passou para as empresas do setor elétrico
e agora para as empresas do setor bancário já faz alguns anos. E, obviamente, o investidor precisa estar atento para o próximo ciclo. Então, quando se pega algumas das nossas recomendações, por exemplo, de ativos pagadores de dividendo, tem algumas empresas que não pagam bons dividendos hoje, mas que têm a perspectiva futura de um bom pagamento de dividendos. Até porque se a gente pegar um Itaú da vida, se o Itaú está distribuindo tanto dividendo assim, é que ele não tem uma perspectiva tão favorável de crescimento em relação ao que ele teve, por exemplo, nos últimos 20 anos. Pode ser até que o Itaú esteja indicando isso, né? Não quer dizer que o banco não vai crescer, mas talvez vai crescer menos do que outros setores, né? Da mesma forma que eu me lembro de que tinham outros bons pagadores de dividendo e que hoje nem tem mais negociação no mercado, como a Souza Cruz ou como a própria Eternit, que o negócio dela foi pro brejo, né? Então é muito importante que o investidor esteja muito antenado nesses ciclos, né? Comentei já algumas vezes aqui a respeito do ciclo que a gente passou ali 2008. Até 2008, por exemplo, as empresas siderúrgicas eram consideradas ótimas empresas até para aposentadoria. Veio a crise e a maioria se a gente pegar as três maiores aqui no Brasil, Usiminas, CSN e Gerdau, não voltaram para o nível, eu não falo nem só em relação à questão da cotação da ação, mas operacionalmente essas empresas não voltaram para o nível que estava lá em 2008, né? Da mesma forma, um ativo que a gente comenta bastante aqui, a Cielo, né? A gente está enxergando o ciclo de um negócio que era extremamente rentável e que não vai ser mais rentável como era antes. Então, mesmo o investidor de longo prazo, ele tem que estar atento a esses ciclos, sejam ciclos setoriais ou sejam ciclos de empresas, como é o caso do Itaú, que a gente não coloca mais como uma empresa de crescimento, mas sim uma empresa boa pagadora de dividendos, né? E como eu comentei, o pessoal da análise já está de olho no próximo ciclo aí das empresas que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos possam vir pagar bons dividendos, e a gente não vai esperar 5 anos, 10 anos para se posicionar, já começa a se posicionar agora para colher os frutos lá na frente, da mesma forma aqui que eu já comecei a me posicionar no setor bancário, né? Foram das primeiras ações que a gente comprou, e ali a partir de 2007, 2008 já se tinha essa estimativa de que num futuro não tão distante os bancos iam virar essas vacas leiteiras aí de pagamento de proventos como são hoje. Tá certo, pessoal? Eu vou deixar essa reportagem aqui nos comentários, valem a pena vocês darem uma olhada, tá? Essa reportagem aqui, eu vou deixar o link aqui nos comentários, e como sempre também vou deixar aqui os nossos produtos para quem quiser conhecer as soluções da Capitalizo para ajudar vocês nos investimentos, né? Produtos de renda fixa, recomendações de fundos de investimento e fundos imobiliários, o Invista em Ações, que é o nosso produto de recomendações de longo prazo para montagem de carteira, incluindo esses ativos que são bons pagadores de dividendos, que possam vir ser bons pagadores de dividendo. O Carteiras Capitalizo, que é a junção do Invista em Ações do Top Fundos e do Top Renda Fixa. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo. E o Capitalizo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar aqui também a parte dos relatórios grátis, para quem quiser baixar algum relatório com uma abordagem mais fundamentalista. Para baixar qualquer um deles é só colocar o nome e o e-mail de vocês. Colocando o telefone, nós vamos convidar vocês para fazer parte da nossa lista do WhatsApp. E para fazer parte da lista do WhatsApp direto, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que é lista, não é grupo, então vocês podem interagir com a gente da mesma forma que eu vou deixar todos os nossos contatos aqui na descrição. Quem se inscreveu, pessoal, por exemplo, há uma semana na lista e não recebeu nenhuma informação, eu peço para verificar se o nosso contato está salvo no telefone de vocês, e se estiver salvo, por favor, envie a mensagem de receber ali novamente, que a gente já inclui vocês. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.